saberia me dizer o que é uma fantasia? Por que temos fantasia? E para que serve a fantasia? E qual o problema da fantasia? Será que você conseguiria me responder? Bem, é sobre isso, né, que nós estaremos falando agora neste vídeo. Fantasia. E para iniciar, para tentarmos definir fantasia, eu quero começar citando dois textos. Um de Sigmund Freud, psicanalista Sigmund Freud, e o outro do psiquiatra e psicanalista francês Nasio. Primeiro, de Freud, eu quero citar dizendo o seguinte: Freud diz: a fantasia é um reino intermediário que se inseriu entre a vida segundo o princípio de prazer e a vida segundo o princípio da realidade. Ou seja, princípio de prazer, né? Essa vontade, esse desejo, essa eu quero, né? Eu desejo, certo? Mas aí eu tenho, né, o princípio da realidade, né? Eu entendo que eu não posso, que nem tudo que eu penso, que eu desejo, né, eu posso fazer, eu devo fazer, né? Então há desejos proibidos, vontades proibidas que eu não posso realizar. E aí se insere exatamente entre esses dois aí, né, o reino intermediário que Freud chama de fantasia, ok? Que Freud chama de fantasia, entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. O francês psiquiatra e psicanalista Nasio, ele diz, em forma de uma fábula, ele vai dizer: fantasia é um pequeno romance de bolso que carregamos sempre conosco e que podemos abrir em qualquer lugar sem que ninguém veja nada nele. No trem, no café, né? E o mais frequentemente em situações íntimas. Ou seja, em qualquer lugar nós podemos abrir esse fantástico mundo de fantasias. Você pode entrar em qualquer lugar. Agora você está conversando comigo, de repente você está lembrando de uma fantasia que você teve em algum lugar impróprio. Ou talvez você esteja agora fantasiando, criando alguma fantasia neste momento que você escuta este vídeo. Então o mundo é assim, em qualquer lugar. Só que ninguém sabe, você está lá fantasiando, porque existe um desejo aí, né? E por mais que você não queira desejar, você continua desejando. E aí, para lidar com esses desejos, fantasias. Esses desejos impróprios, indecentes, né? Desejos que você não pode realizar, vontades que você tem. Então, já viu aquela frase: ah, se eu pudesse fazer tudo que eu penso, não é? Então tá aí, tá no campo da fantasia, ok? Então, o que seria uma fantasia de fato, segundo esses autores? É uma cena, às vezes, uma recordação esquecida, que sem ter retornado à consciência, continua lá viva. Sempre lá essa cena ela vai aparecer, porque é do nosso desejo, da nossa vontade. Então ela está lá e continua viva, né? Ou é uma cena inconsciente destinada a satisfazer um desejo incestuoso que não pode se realizar. É aí, né, a grande definição de fantasia, né? É exatamente ser criada para satisfazer um desejo que eu não posso realizá-lo, né? Que não dá para realizar, né? Não pode ser realizado esse desejo. Segundo a psicanálise, é uma defesa do eu, ou uma defesa do ego, né? Para refrear desejo, né? E aí entra o eu para nos proteger da impetuosidade desses desejos, dessa vontade de querer realizar, e aí criamos fantasia. E como o eu vai fazer isso? O eu, ele é compelido, né, a se defender de duas formas desses desejos, né? Primeiro, tentando recalcar, né? Tentando recalcar esse desejo, e não tem muito sucesso, né? Ele procura aí aliviar, né, recalcando esse desejo. Porém, desejo recalcado, segundo a psicanálise freudiana, ele retorna em forma de uma neurose, de um comportamento, crise de ansiedade, sonhos, né, comportamentos que Freud chamaria de neurótico,
ou chamou de neurótico, né? E aí esses desejos recalcados eles retornam. Por isso que ele, por mais que o eu trabalhe, né, como essa defesa aí para nos ajudar nesses desejos proibidos, né, tentando aliviar, ele procura recalcar, porém há sempre um retorno. A segunda forma é exatamente criando uma fantasia, né? Uma fantasia, ou isto é, criando um alívio que seja possível de tentar satisfazer o desejo, né? Para satisfazer o que eu não posso, então as fantasias entram aí, né? É um mecanismo de defesa do ego, né? Do eu, para aí conseguir aliviar esses desejos que estão na minha mente, né? A fantasia é um teatro mental cartático que encena a satisfação de desejo, né? E descarrega a sua tensão, essa tensão que está em nós, esses desejos que estão em nós. Então o ego ele cria essa fantasia, cria fantasias para aliviar, para satisfazer um desejo proibido, aquilo que eu não posso fazer. Por exemplo, uma vez dito isso, o que é fantasia, né? A fantasia é exatamente essa cena aí que é criado na nossa mente para nos ajudar a lidar ou aliviar esses desejos, essas tensões que estão em nós, criado por esses desejos, por essas vontades proibidas em nossas vidas. Bem, e aí, por que temos fantasia? Na definição, nós já podemos dizer que já podemos responder sobre isso. Temos fantasia porque temos desejos que nos agitam no mais profundo de nós. Talvez você esteja aí, né, pensando agora nas fantasias que você já teve, né? E se você pudesse realizar, seria uma loucura. O que você poderia ter acontecido? Você talvez poderia estar fantasiando agora, não é? Então, é isso aí. Então, fantasia, meu irmão, nós temos fantasia porque temos desejos que nos agitam, né, no mais profundo dos nossos desejos. Temos fantasia porque temos desejos agressivos e sexuais que querem se satisfazer imediatamente, sem levar em conta, né, o princípio da realidade ou a realidade em consideração. E a gente fica tentando aí, né? Imagine se fizéssemos todos os nossos desejos, se realizássemos todos os nossos desejos, se tudo que você sente, que você pensa, né, que você imagina, né, toda a sua vontade pudesse ser realizada. E você imagina isso? É por isso que o eu, o ego, inventa, cria imaginação, fantasias que te ajudam a lidar com os desejos que não podem ser realizados. É por isso que temos fantasia. Fantasia é fantástica porque ela nos ajuda a lidar com esses desejos, com essas vontades reprimidas, recalcadas, esse desejo que está em nós, né? E aí ele precisa, para que a gente possa lidar, então é aí que a fantasia entra, nos ajudando, nos aliviando desses desejos. E para que serve a fantasia? A fantasia, ela tem a função de substituir uma satisfação real possível por uma satisfação fantasiada possível. Ou seja, aquilo que eu tenho desejo real, né, mas que não é possível de ser realizado. Então a fantasia, ela cria essa satisfação possível, né, onde eu possa me realizar nele. Neste caso, o desejo é tão parcialmente saciado sobre a forma de uma fantasia que no seno do inconsciente reproduz uma realidade, sabe? É uma realidade abstrata que está na sua mente. É por isso que o psicanalista Sigmund Freud vai chamar a fantasia de realidade psíquica. Ou seja, eu crio uma realidade na mente, uma realidade abstrata para satisfazer esse desejo proibido. Isso é um mecanismo de defesa do próprio ego, da própria mente, das nossas estruturas psíquicas. E qual é o problema da fantasia? Bem, o problema da fantasia acontece quando a fantasia torna-se onipresente no nosso espírito, quase que não sai, onipresente no nosso espírito, e sem darmos
conta interfere entre nós e nossa realidade. Ou seja, aquele véu que está aí, né, essa fantasia que é intermediária, ela começa agora a interferir na nossa realidade, ela perpassa aí, e aí o que acontece? A gente começa a interferir na nossa vida real. Eu já não começo a entender o que é minha fantasia e eu fico trazendo ela para a realidade. Pô, isso mostra que eu tenho um ego aí fragilizado. E a defesa do ego? Como nós vamos trabalhar no princípio da realidade aí? Eu preciso entender que há uma realidade. E aí eu começo a trazer minha fantasia e ela passa a ser onipresente e no meu espírito, e constantemente aí ela vai me atrapalhando, né, interferindo, né, na nossa vida, na nossa realidade, todos os dias. Nesse sentido, precisamos pensar que muita gente vive, ama, sofre e morre sem saber, né, que um véu sempre deformou a realidade dos seus laços afetivos, ou seja, estava sempre lá, né, nos seus relacionamentos afetivos, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o trabalho, pessoas, amigos, vizinho, vizinha, na vida, no dia a dia, sempre houve lá, nos meus desejos, nas minhas vontades, um véu que me atrapalhava, né, perpassava aí entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, e isso eu estava sempre aí, deixando que minhas fantasias pudessem vir à tona, né, atrapalhando aí, né, os meus relacionamentos, né, minha vida, meu relacionamento, né, afetivos, né? Isso é fantasia. Espero ter te ajudado, tá bom? Sou psicanalista Cleuto, estou aqui para te ajudar. Faça contato, está aqui o nosso contato. Faz aí um contato, faz um alô, tá bom? Quem quer se conhecer é muito interessante.